Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos estudar a parte de conceitos básicos da cinemática, onde estudaremos posição, deslocamento e distância percorrida. Esses conceitos irão nos auxiliar no entendimento de partes mais complexas da parte de cinemática, dinâmica e quantidade de movimento. Posição corresponde ao local do espaço em que um objeto se encontra. Para informar a posição desse objeto, deve-se ter uma referência e um valor relativo à posição que ele ocupa. Sempre que falamos de posição, pessoal, nós vamos informar duas características relativas à posição de um corpo. Qual o valor da posição que ele se encontra e qual a referência. É muito comum utilizarmos a referência de uma estrada, como os marcos quilométricos, como também é muito comum utilizarmos o eixo X ou eixo real para representarmos a posição de um corpo. Vamos para um caso. O carro quebrou no meio da estrada. Como você informa a sua localização para ser socorrido? Utiliza-se os marcos quilométricos, que são colocados a cada quilômetro ao longo da rodovia para indicar a localização na estrada. Então, você vai descer do veículo, vai procurar o marco quilométrico mais próximo e informar a sua localização. Nesse caso, o carro está na BR-381, na altura do quilômetro 100. Vamos para um exemplo. Exemplo 1. Qual é a localização da pessoa que tirou a foto abaixo? Como podemos ver, um marco quilométrico que indica a BR-101 no quilômetro 444. Essa é a posição da pessoa em relação à estrada. Vamos para o exemplo 2. Qual é a posição das esferas A e B? Como podemos ver, a nossa referência vai ser a reta X, que indica a posição em milímetros. A esfera A está sobre a posição 2, então a posição da esfera A será de 2 milímetros. A esfera B está sobre a posição 5, então a esfera B estará na posição x igual a 5. Vamos para a representação matemática ou simbologia. Para denotar a posição de uma partícula, utiliza-se com frequência a representação x de t, onde a variável x corresponde ao valor da posição que a partícula ocupa no instante de tempo t. A unidade de medida de posição no Sistema Internacional SI é o metro e a unidade de tempo é o segundo. Pessoal, muito comum em vários livros e apostilas utilizarmos também a variável s para denotar a posição de um corpo. No entanto, vamos adotar a variável x para a posição e a variável t para o instante de tempo que o corpo ocupa aquela posição. O que significa a expressão x de 2 igual a 10 no Sistema Internacional? Como vimos anteriormente, o x corresponde à posição e o termo entre parênteses, que é o 2, corresponde ao instante de tempo. Significa dizer, portanto, que a partícula está na posição x igual a 10 metros no instante de tempo de t igual a 2 segundos. Vamos estudar agora o conceito de distância percorrida. Assim como a posição, a distância é representada pelas unidades de medida de comprimento, como o metro, o milímetro, quilômetro, hectômetro e etc., e corresponde à medida do comprimento do caminho percorrido por uma partícula ou por um objeto. Então, vamos adotar que a distância percorrida é o comprimento do caminho que aquela partícula descreve. Vamos para um exemplo. Uma pessoa se desloca em uma quadra retangular de comprimento 400 metros e largura 300 metros. Suponha que a pessoa se desloque do ponto A ao longo da lateral, ao longo do comprimento da praça, se deslocando 400 metros. Posteriormente, ela se desloca pela lateral da praça, se deslocando 300 metros. Qual foi a distância percorrida pela pessoa? Temos que ela vai deslocar. A pessoa desloca 400 mais 300, 700 metros. Basta saber, portanto, o comprimento do caminho que a pessoa percorre. A simbologia utilizada será o d minúsculo, que vai corresponder à distância percorrida. Utilizaremos com frequência a nossa tabela de conversão de unidades. A conversão mais utilizada na cinemática é de quilômetro para metro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Deslocamento. Assim como a posição e a distância, o deslocamento é representado também pelas unidades de comprimento. Porém, o deslocamento corresponde à distância em linha reta entre a posição final e a posição inicial de uma partícula.
Matematicamente, iremos representar o deslocamento por D maiúsculo, que corresponde à posição final menos a posição inicial. Matematicamente, podemos representar o D maiúsculo como sendo x a posição final e x0 a posição inicial. Lembrando, pessoal, o deslocamento se trata de uma grandeza vetorial. Nesse caso, vamos aplicar inicialmente o conceito, que é a distância em linha reta entre a posição final e inicial, e no próximo vídeo iremos explicar detalhadamente as características de uma grandeza vetorial. Vamos para um exemplo. Uma pessoa se desloca ao longo de uma quadra retangular conforme a figura. Inicialmente, ela sai de A para B e, posteriormente, ela vai de B para C. Determine a distância percorrida e o deslocamento de A para B. A distância percorrida e o deslocamento de A para C passando por B. Vamos para o problema. Qual a distância percorrida de A para B? Como podemos ver, que a pessoa se desloca em linha reta de A para B e percorre uma distância de 400 metros. A distância percorrida, D minúsculo, vai ser de 400 metros. E qual o deslocamento de A para B? Como é a própria distância em linha reta, sabemos que o deslocamento vai ser exatamente a distância percorrida. D maiúsculo igual a 400 metros. Vamos para a letra B. Qual a distância percorrida de A para C passando por B? Vemos o seguinte. A pessoa se desloca 400 metros no comprimento da praça, mais 300 metros na lateral da praça. Portanto, a distância percorrida, D minúsculo, será de 700 metros. E o deslocamento? Pela definição que estamos utilizando, o deslocamento é a distância em linha reta que une o ponto final ao ponto inicial. Portanto, o deslocamento da pessoa de A para C corresponde ao valor de x na nossa figura, ou seja, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Para encontrar o valor de x, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras. x² igual a 400² mais 300². Efetuando os cálculos, teremos que x é igual a raiz de 2.500, ou seja, x igual a 500 metros. Portanto, o nosso deslocamento na letra B será de 500 metros. Mas, será que isso cai na prova? PUC-Rio. Um veleiro deixa o porto navegando 70 km em direção leste. Em seguida, para atingir seu destino, navega mais 100 km na direção nordeste. Desprezando a curvatura da Terra e admitindo que todos os deslocamentos são coplanares, determine o deslocamento total do veleiro em relação ao ponto de origem, ao porto de origem. Considere raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 5 igual a 2,2. Temos de A para B, direção leste, 70 km, mais 100 km de B para C no sentido nordeste. Lembrando que o sentido nordeste forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Qual o deslocamento total do veleiro? Precisamos, portanto, descobrir a distância em linha reta do ponto A ao ponto C. Vamos para a resolução. Inicialmente, vamos completar o triângulo e formar um triângulo retângulo com cateto de medida x, lembrando que é um triângulo isósceles. Para achar o valor de x, basta aplicarmos um teorema de Pitágoras no triângulo BDC. 100² igual a x² mais x². Efetuando os cálculos, teremos que x é igual a 50 raiz de 2. Substituindo o valor de raiz de 2, vamos encontrar que o x corresponde a 70 km. Vamos passar essa informação para a figura. Observando agora o triângulo retângulo ADC, vemos que um dos lados corresponde a 70 km e o lado AD corresponde a 70 mais 70 km, ou seja, 140 km. Para encontrarmos o deslocamento, basta aplicarmos novamente o teorema de Pitágoras, agora no triângulo ADC. D² igual a 70 mais 70² mais 70². Efetuando os cálculos, teremos que D² 5 vezes 70². Tiro a raiz, D será 70 raiz de 5.
Substituindo a informação do enunciado, raiz de 5 equivale a 2,2 vezes 70. Encontraremos que o nosso deslocamento corresponde a 154 km. Resposta, letra C. Mas será que isso cai na prova? Unitaú, São Paulo. Um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida são: no nosso diagrama, temos o quilômetro 32, o quilômetro 50, que é o quilômetro de origem, e o quilômetro 60. Inicialmente, o móvel parte do quilômetro 50 para o quilômetro 60, se deslocando 10 km. Posteriormente, ele sai do quilômetro 60 e retorna ao quilômetro 32, se deslocando 28 km. A distância percorrida nada mais é do que 10 mais 28, 38 km. Podemos eliminar as letras A, D e E. Para encontrarmos o deslocamento, basta calcularmos a posição final menos a posição inicial. A posição final é no quilômetro 32 e a posição inicial no quilômetro 50. Portanto, o nosso deslocamento será de 32 menos 50, menos 18 km. Resposta, letra C. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, iremos estudar as grandezas escalares e vetoriais. Até a próxima!